Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Odair Coimbra, gerente comercial da empresa, né? E no webinar de hoje, a gente vai abordar o tema empreendedorismo, né? Focando aí em consultoria para os pequenos e médios empreendedores do segmento de alimentação, do food service, nessa alimentação fora do lar. E para isso, a gente convidou para esse dia especial o Flávio Guerçola, né? O sócio fundador da Guerçola Consultoria, professor também da ING, Instituto de Gastronomia, de Negócios da Gastronomia, né, Flávio? Então, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui no nosso webinar. E antes da gente começar a falar um pouquinho desses nossos assuntos, né, eu queria te dar o parabéns aí pelo projeto de vocês, que é o Papo de Quarentena, né? Vocês estão aí nesse período de isolamento, vocês com um projeto inovador aí, trazendo conteúdo, né? E o que é bacana desse projeto, eu acompanho vocês sempre, a imparcialidade que vocês trazem esse assunto, né? Então, vocês reuniram aí profissionais de diversos segmentos voltados para o food, né? De quase toda a cadeia, desde a indústria até o pessoal de serviço, né? Isso mostra o quão grande a Guerçola é em network e o que pode trazer de conhecimento para o pessoal, né? Mas estou falando muito sobre vocês, né? Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do que é a Guerçola, das experiências da empresa, né? De como surgiu essa empresa junto com o Adalberto, seu sócio, né? Fala um pouquinho para a gente, Flávio. Bom, meu nome é Flávio Guerçola, sou sócio fundador da Guerçola Consultoria, junto do Adalberto Santos. Eu sou formado em hotelaria, sou pós-graduado em gestão empresarial. Como eu costumo brincar nas minhas aulas, eu não nasci gerente, eu nasci comigo, então me desenvolvi desde a base, conheço o processo todo aí da parte de serviço, de gestão. Trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas nacionais, trabalhei como na parte de super luxo, na parte de luxo, trabalhei no setor econômico, então tive aí uma nuance muito grande por todas as vertentes da alimentação fora do lar, tanto na parte hoteleira quanto no restaurante de rua. E a Guerçola Consultoria surgiu do encontro de dois profissionais que entenderam a necessidade do mercado em se desenvolver. O Flávio, com um olhar muito grande para a parte operacional de geração de indicador de desempenho e gestão do negócio como um todo, e o Adalberto Santos, pela experiência que ele tem, que buscou, começou também, como a gente também fala, que também não nasceu gerente da hotelaria, não nasceu diretor na hotelaria, nasceu boy, que é uma nomenclatura que muita gente nem sabe o que é hoje, né? Mas chegou auxiliar de administrativo, controller, gerente geral, gerente de área. Então, os dois cresceram e conhecem todo o processo muito fortemente. O Adalberto olhando para a parte administrativa, financeira, estratégia e marketing. E aí esses dois profissionais captam os projetos e vão desenvolvendo as suas áreas para lá na frente a gente se juntar e conseguir dialogar tanto com a parte operacional e a parte administrativa do negócio como um todo, conseguindo fazer um casamento super interessante, porque a entrega a gente considera uma entrega global para um negócio, né, para que esse negócio tenha tanto a parte de salão e controles e cozinha, como a parte administrativa, marketing e financeira casadas, funcionando como uma única engrenagem para o negócio poder avançar com qualidade, com saúde e com prosperidade. Não, bacana, uma fusão bem legal aí que tem dado liga, e mais uma vez parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. E que vocês têm contribuído aí para o segmento de food service. Bom, pessoal, antes da gente iniciar esse bate-papo, o Flávio da Guerçola preparou uma surpresa para vocês, né? Então, nós iremos sortear no fim desse webinar uma análise técnica da Guerçola para o seu restaurante, tá? E para participar desse sorteio é bem simples, tá? A gente fez um post agora há pouco lá na nossa página do Instagram,
Então, você precisa seguir nossa página no Instagram, @ngfood, e curtir essa nossa última publicação, né? Tá lá o lembrete, acho que a frase lá em cima é agora, quase agora, alguma coisa assim, marcar 2 amigos de vocês, né? E no final desse nosso bate-papo, daqui a alguns minutos, nós vamos anunciar aí o vencedor, né? Flávio, essa análise que vocês vão fazer, explica um pouquinho do que ela é, e eu vou deixar aqui na tela, enquanto o Flávio explica, esse caminho para vocês participarem desse sorteio. Bom, a análise 360 graus é uma ação que a gente faz, onde a gente vai, o empreendedor ele já está com um plano de negócio na mão, com um projeto dele na mão, ou ele já em andamento, e nós vamos verificar alguns pontos e alguns indicadores de desempenho que a gente tem. Vamos fazer algumas análises em alguns materiais que a gente vai solicitar a ele, e vamos direcionar para o sortudo caminhos para que ele corrija o negócio dele aí e ele possa dar seguimento. É uma análise onde a gente costuma apontar questões na parte de custos, na parte de equipe, na parte administrativa e na parte de marketing, onde a gente vai falar para ele, olha, tua parte de marketing precisa ter um foco mais aqui, um foco mais assado, você tem um indicador de desempenho para cá que pode melhorar, a gente entende que dentro da tua operação você está com gente de mais ou está com gente de menos, e tudo isso impacta no resultado do negócio. Então, basicamente, é uma análise ágil, né, uma análise rápida sobre o negócio como um todo, mas que desperta vários insights para quem recebe. Não, bacana. Então, só repetindo para o pessoal, né, para participar, siga a NGFood lá no Instagram, @ngfood, curta lá o nosso último post e marque 2 amigos na publicação, tá? E aí, daqui a pouquinho, a gente já anuncia quem que vai ser o vencedor. Eu vou tirar essa tela pequenininha aqui para a gente ficar maior, para a gente parecer um pouquinho maior, né, Fábio? Melhor. E depois eu volto essa tela, o pessoal ver como vai ser, antes da gente sortear, tá bom? Bom, vamos lá começar esse bate-papo, colocar a prosa em dia, né? Flávio, fala um pouquinho, o pessoal fala de consultoria, às vezes não sabe o que é direito, né? O que é uma consultoria e o que ela pode ajudar no negócio do pequeno e médio empreendedor? Bom, primeira coisa, a gente precisa desmistificar o que é uma consultoria. O empreendedor, muitas das vezes, e aí isso é muito por conta muito da nossa mídia, quando a gente ouve falar de consultoria, a gente escuta lá a nota de 1 milhão, 2 milhões, e, na verdade, consultoria para restaurante é algo muito mais simples, onde a gente pega a experiência dos 2 consultores, né, tanto minha quanto do Adalberto, e faz uma análise do negócio como um todo, para que a gente entenda quais as direções que precisam ser corrigidas nesse negócio, para que ele volte a lucrar, ou ele deixe de dar prejuízo, ou ele ele retome melhor alavanque a sua receita, ou ele reduza a sua mão de obra. Vai depender muito de tudo que a gente encontra, porque a forma como a gente faz esse trabalho, a gente faz o que a gente chama de imersão, onde a gente fica dentro do negócio, uniformizado, como se fosse colaborador, para entender todo o processo que circunda esse negócio, para que a gente possa realmente dar direcionamentos para que esse negócio realmente melhore. E como que isso acontece? Né? Alguns exemplos. A gente identificou lugares que tinham um CMV, custo de mercadoria, muito alto, e fomos olhar, o que a gente foi olhar? Ficha técnica, estava adequado, compras, estava adequado, recebimento, estava adequado, fomos olhar segurança alimentar. Opa, ali a gente encontrou um problema, porque haviam produtos vencidos. Conseguimos minimizar esse processo. Aí nós fomos olhar realmente da cozinha para a frigideira e da frigideira para o cliente. A ficha técnica constava 200 gramas e na hora que o chefe estava preparando, ele botava 390. Então, existia uma quantidade a mais de insumo.
Né, uma outra situação que nós pegamos, tinha um cliente nosso que tinha, ele tinha dois restaurantes, e quando ele transbordava mercadoria de um restaurante para o outro, ele emitia uma nota fiscal, e essa nota fiscal estava sendo pago imposto, porque o contador dele não sabia que não precisava. Né? Nós já identificamos problemas no atendimento. Quando a gente olha, a gente fala de alguns indicadores de desempenho, mas, por exemplo, no serviço que ele prestava, ele tinha que ter um garçom para cada 18 lugares, ele tinha um garçom para cada 22. E aí o que acontece? Existia um atendimento que não tinha o retorno que o dono queria dar. E os garçons não conseguiam melhorar o ticket médio e tinha reclamação. Por quê? Porque o índice de garçom por mesa ele não estava adequado. Então, são uma série de questões que a gente pode trazer para esse negócio que vai trazer solução para ele. Né? E aí a gente trata de negócios que têm seu faturamento na casa de 100 mil, na casa de 120 mil, até mesmo já tratamos de negócios que faturavam 60 mil. Né? Na verdade, ele tinha que faturar 120, mas ele estava faturando 60, muito pela... Quem montou ele não sabia que precisava de 120, achou que 60 dava. E aí, quando a gente fez essa análise, falou, não, precisa de 120 lugares com esse ticket médio que você tem e a taxa de ocupação, você não vai nunca conseguir chegar no teu break-even, teu negócio vai dar sempre prejuízo. E a gente conseguiu fazer essa evolução para conseguir chegar. Né? E aí, muitas das vezes, o empresário do pequeno e do médio, do pequeno, do micro, mas para um negócio pequeno, um consultor que tem uma série de experiências, ou uma empresa com uma série de experiências, pode sim ajudá-lo. Né? A gente fala, e a gente já fez projetos aí, e uma coisa que é da Gersola, a gente não faz um trabalho de 1 mês e meio, até por conta desse tipo de empreendedor, que a gente entende que ele não é um cara que tem uma grande profissionalização para o mercado. Nós fazemos um trabalho de 12 meses, onde a gente dilui esse valor para o empreendedor. Então, acaba... Ele fala assim, não, mas isso aí vai tirar quase o meu lucro todo. Quando a gente termina o trabalho, ele descobriu que ele ganhou muito mais do que ele ganharia o ano inteiro, pagando a consultoria ainda. Porque a gente consegue realmente trazer situações a qual ele consegue muito qualificar o resultado dele, ou que seja com uma engenharia de cardápio, ou que seja com uma readequação do plano de marketing, ou uma visualização de desperdício. Então, tem uma série de coisas que a gente olha quando a gente chega que, principalmente para esse pequeno empreendedor, trazem grandes resultados. Né? Uma das coisas que a gente enxerga, o pequeno, ele tem o costume de ser ele que compra, ele que recebe, muitas das vezes ele que cobra, ele quer servir mesa, e a gente consegue posicioná-lo de uma forma que ele consiga ter a gestão do negócio. Ele olha para o negócio dele. Porque a partir do momento que ele está inserido no negócio nesse formato, ele para de olhar o negócio como um todo e fica só ali, e daqui a pouco tem uma linha que não está indo bem e ele não consegue perceber. Então, a gente faz essa profissionalização do empreendedor, né, para que ele se torne empresário e aí... Não, mas eu sou dono de restaurante ou empresário. O empresário é aquele cara que olha o negócio dele, não só por trás da bandeja, ou por trás do fogão, ou por trás do balcão, mas também por trás dos números. E o dono de restaurante é o cara que olha só por onde ele consegue circular. Legal. Geralmente, o segmento de food, né, o pessoal, às vezes, tem sucesso por, sei lá, parte e sorte, alimentação, geralmente, o pessoal acaba seguindo uns com sorte, outros abrem e fecham, né, e porque o pequeno, dificilmente, ele se preocupa com todo esse trabalho, né, e a gente vê o quanto é valoroso o trabalho de uma consultoria, né, principalmente para o pequeno. O grande já está preparado, ele sabe que vai precisar dessa ajuda em algum momento, e ele não é grande por acaso, porque ele errou em algum momento quando era pequeno e conseguiu crescer, né? E cada vez mais, e principalmente agora, depois dessa situação que a gente tem passado, cada vez mais o pequeno precisa se profissionalizar, gerar confiança, principalmente para o consumidor, né? O consumidor na experiência de alimentação, a gente sabe que ele não se arrisca tanto, ele come onde ele tem confiança, onde ele é bem recebido.
E agora cada vez mais, né? Então a gente está falando desse novo normal, dessa mudança, então cada vez mais o consumidor está exigente e o pequeno, como o grande, ele precisa se profissionalizar para gerar essa experiência principalmente saudável, segura, né? E conquistar essa fidelidade do consumidor, né? Sim, isso é um ponto fundamental daí que a gente tem colocado. Hoje a gente está, infelizmente, a gente vai ter um alto índice de mortalidade dentro do setor. Mas uma coisa que a gente está enxergando o Covid vai levar a culpa da morte de muitos, que já vinham morrendo antes, mas foi o Covid que me matou, então ele vai levar a culpa. Mas muitos não vão conseguir identificar aonde que os custos podem ser reduzidos, aonde que os custos podem ser readequados, que tipo de negociação ele pode ter, quanto que ele pode ter gasto de determinados itens. Ele, economizei, será que é suficiente? Vixe, quando ele fala isso, nos dá um aperto no coração, porque ele não sabe onde precisa e quanto que ele precisa diminuir para poder sobreviver. Né? Então, ainda vai ter gente que vai estar agora, está ali se debatendo ainda, respirando por aparelhos e acha que quando voltar, vai voltar tudo ao normal. E a gente está vendo, não só no Brasil, porque no Brasil está no meio do processo, mas quem voltou, já tem locais que já estão voltando a ter um meio fechamento, que o fechamento inteiro se entendeu que não é a melhor saída, mas também não está aberto como um todo. E isso tudo requer hoje um auxílio e um acompanhamento de profissionais que estão nesse meio, né? É uma coisa que a gente costuma colocar, e aí, para o empreendedor, para ele olhar, se eu vou construir uma casa, né? Eu dificilmente não vou, e eu vou contratar um arquiteto ou um engenheiro. Eu não vou pegar o cara que ele é mais ou menos. Eu vou pagar o que o meu dinheiro possibilita, porque eu sei que aquilo ali vai me trazer resultado. A gente fala de uma coisa dessa, pode parecer brincadeira, foi contratado, se eu não me engano, foi em Fortaleza, contrataram uma empresa por 30% menos, a empresa botou um estagiário para fazer a obra e o prédio caiu. Essa é complicada, né? Então, esse tipo de situação precisa ser pensado, sim, essa profissionalização de todo o negócio. A gente não vai no médico que é amador, né? A gente vai no médico que é profissional. Então, para o meu negócio, eu preciso também ter essa visão profissional. Não, com certeza. Você falou um pouquinho atrás agora, Flávio, sobre indicadores de desempenho, né? Dificilmente o pessoal que não busca ajuda, né, dificilmente ele estipula algum indicador de desempenho. Conta para o pessoal o que é um indicador de desempenho, quais são, que tipo de indicadores existem, né, e o que ele pode ajudar na melhoria desse negócio. Vamos lá. Tem 2 indicadores de desempenho, 3, na verdade, que a gente fala muito na gastronomia. A gente fala muito de CMV, custo mercadoria vendida, ticket médio, que é o gasto de cliente, gasto médio de cliente, e o lucro. Esses 3 a gente fala muito. Quais são os percentuais adequados para ele? Depende do seu negócio. O único que a gente costuma falar que dentro dos números mágicos, que é um assunto na frente, é o lucro, a gente fala de 10%, 12%. Mas isso aí, Flávio, é frente o quê? Frente à minha receita, frente ao que eu faturo. Né? Aí a gente traz algumas indicações que são importantes agora. Por exemplo, qual é a taxa de ocupação que eu preciso ter no meu restaurante, somado ao meu ticket médio, para que eu tenha o meu break-even? Vixe, baguncei a cabeça de um monte de gente. Então, assim, preciso fazer essa conta, porque eu tenho o meu CMO, custo de mão de obra, que tem gente que fala que ele é gasto fixo, que ele não é. É um valor que flutua, né? Mas eu tenho que pagar ele. Com o quê? Com a minha margem de contribuição dos meus produtos. Mas para isso, quanto de alimento eu tenho que vender no meu negócio? Por exemplo, um indicador de desempenho importante para buffet. Aquilo, a gente sabe que hoje o buffet Aquilo está numa dificuldade, mas o buffet Aquilo, e aí como que isso ajuda o empreendedor? O buffet Aquilo, em média, uma pessoa come 400 a 450 gramas, 400, 420,
mais 60, 70 de sobremesa. Nós fomos num buffet onde ele fazia aproximadamente 80 mil refeições mês. É isso mesmo, ele fazia quase 80 mil refeições mês. E a gente foi fazer o estudo e aquilo dali tinha um consumo de 370 gramas. Só que o que a gente identificou? O prato era menor do que deveria. Fomos falar com o dono, compra um prato maior. Não, investimento, 1.500 pratos. Ele compra um prato maior. Não, aluga por 2 dias. Quando a gente viu, aquilo saiu de 375 para 405, 410. 10% de ticket médio a mais. Então, o indicador de desempenho vai dar parâmetros para que você siga adequadamente na sua gestão. Hoje, qual o indicador de desempenho que a gente pode trazer? Hoje, num restaurante normal, que a gente chama de normal, que é o restaurante do dia a dia, que é um restaurante que atende o business, né, que é o restaurante comercial, e que vende café, a gente tem que vender 1,25 cafés por cliente. A cada 4 clientes, um tem que tomar um. Se não está acontecendo isso, você tem uma redução do seu ticket médio, o café é uma coisa que te traz uma boa rentabilidade, e aí você tem dificuldade em pagar as suas contas. Flávio, como é que eu resolvo isso? Primeiro eu mensuro, depois eu treino minha equipe para poder efetuar a venda desse café. Então, são indicadores de desempenho trazem para o negócio uma segurança de que eu estou no caminho certo. Se eu estou seguindo tudo isso aqui, tem alguma coisa não estou dando lucro, tem algum lugar que tem uma conta que está errada. E eu preciso dos indicadores de desempenho para saber. Então, a gente fala de indicadores de desempenho nesse formato, né, os operacionais, ou, por exemplo, quantos % de insumos você perde por dia? Não perco nenhum. Mentira. Impossível. Não tem lugar que não perca. Mas do que você está falando, Flávio? Uma Coca. Você conta todo dia a tua geladeira de Coca? Coca não precisa. Coca sai todo dia, eu vejo. Já viu a Fanta? A laranja, Diet, venceu e eu não vi. E aí, para o meu funcionário não ser chamado a atenção, que eu achei o negócio vencido, o que ele faz? Abre, ou bebe, ou joga fora. Então, qual é o meu índice de perda? Tem que ver qual é o tamanho do seu negócio. Outro, quantos % eu perco do meu inventário mensal? Nós falamos ali em valores em torno de 1% do meu inventário mensal eu perco. Só que eu tenho que contar meu inventário mensal de utensílios todo dia, todo mês. Se eu não conto, eu não consigo saber quanto eu perco. Se eu não sei quanto eu perco, eu não sei quanto eu tenho que repor. Eu só vou saber que eu tenho que repor quando começar a faltar. E aí eu tenho que estar lavando o talher, pulindo para botar na mesa para poder atender o cliente. Ou então, cadê o copo de long drink para suco? Vixe, não tem. Pô, manda aqui no copo de daiquiri mesmo que resolve. Então, são situações que a gente precisa ter todo esse acompanhamento. E eu coloco assim, é fácil? Não é fácil, principalmente no início. Mas, depois que a gente se acostuma, a gente não consegue viver mais sem isso. Eu vou usar esse seu gancho que você falou. Amanhã a gente vai ter uma live com o chefe Claudemir, que a gente vai falar um pouquinho de tecnologia voltado para essa redução de desperdício e para ganhos operacionais, né? Então, esse ponto que você falou, a gente trabalha muito em cima disso daí, como a gente vende tecnologia aqui na IG Food, né? Esse é um dos pontos que a gente sempre aborda, porque fora os indicadores que a gente precisa criar, às vezes tem no processo a gente perdendo muita coisa, né? Então, a gente vende a tecnologia para poder ajudar o cliente também, né? Mas, bom, desses indicadores aí surgem aqueles números mágicos, né? Conta para a gente o que é isso, né? O que são esses números mágicos dentro da operação? Antes dos números mágicos, só fazendo uma parte sobre o que a gente já fez de trabalho com a Ratnor e a IG Food, não ligados a vocês, mas com equipamentos que vocês têm. Nós fizemos um estudo de quanto a gente reduziria de equipe
e de energia colocando um forno, um combinado da Rational. Nossa, 50 mil um forno, 35, na época era caro. X, era caro. Quando chegou no final do ano, a gente fez 12 meses. Quando chegou no final do ano, o forno estava pago e eu tinha mais um colaborador e meio pago. Além daquilo que eu teria. Então, houve um aumento de lucratividade por conta desse tipo de conta. E isso é uma conta que o empreendedor ele tem dificuldade para fazer. Né? Ele precisa de gente que consiga ajudar nele nesse ponto. Mas vamos aos números mágicos. O que são números mágicos? Os números mágicos são indicadores de desempenho que são observados com relação ao DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício, onde nós separamos por várias contas os resultados. Então, eu tenho minha receita, eu tenho meu primeiro número mágico, CMV, custo de mercadoria vendida. Meu segundo número mágico chama-se CMO, custo de mão de obra. Somando esses dois, chama-se Prime Cost. Eu preciso ter 60% de Prime Cost, frente ao que eu faturo. Flávio, mas não é o CMV que tem que ter 30 e esse de mão de obra aí que tem que ter 30? Depende do seu negócio. Se o seu negócio é um local onde eu vou servir muita refeição, num volume muito grande, com menos atendimento, ou seja, eu vou estar entregando menos serviço para o meu cliente, o que acontece? Eu tenho um CMV maior e eu tenho um CMO menor, porque eu tenho menos equipe trabalhando. Só que o meu prato é mais barato. Por quê? Porque eu não entrego para ele serviço. Ao contrário disso, nós temos um restaurante de alto padrão, onde ele tem uma comida que, se a gente falar que ela é cara, na verdade vai ser cara. A gente tem que entrar na questão de preço e valor. Ele entrega muito valor. Então, o custo daquela comida, o preço daquela comida, ele é maior, certo? O que acontece? Ele diminui o CMV dele, mas a gente tem um CMO maior. Então, varia. Existe uma variação, só que você tem que olhar os dois juntos para ver se ele não passa de 60% do seu faturamento. Né? Algumas coisas que são importantes. CMO. O CMV a gente trata única e exclusivamente de insumo. E insumo vendido. A gente não pode tratar da alimentação do colaborador. Muitos restaurantes servem comida, é a mesma comida? Tudo bem. Mas eu tenho que destacar um valor e passar isso para o meu CMO, custo de mão de obra. Porque muitas das vezes, o que a gente chama de um número mágico, que é uma variação do meu CMV para a minha ficha técnica, entre o meu CMV teórico, ficha técnica, do meu CMV real, que é o que eu apuro todos os meses, ele tem que variar 3%. E muitas das vezes ele pode estar variando mais, porque a minha alimentação de colaborador está no meu CMV e não está no meu CMO. Outra coisa que o empreendedor ele não se atenta, o meu Prolabore, o lucro não é seu, é do negócio. O dinheiro que você sobrevive está no seu Prolabore e ele deve estar no seu CMO. Então ele consta ali no seu CMO. O que mais que a gente tem? Uniforme, vale transporte, alimentação de colaborador, outros benefícios para colaborador, tudo que envolva a minha equipe, CMO. Nós temos o CO, custo de ocupação. Hoje esse é um dos índices que a gente tem tido uma dificuldade grande de analisar agora, porque praticamente todos os contratos de aluguéis que foram fechados num outro momento de mercado, e agora eles estão vindo para uma situação difícil, né, por conta da análise que precisa ser feita, e muitos, se não todos, vão precisar de uma readequação do seu CMO. Vai ter a necessidade de uma redução do seu valor de aluguel por pelo menos 6 meses a 1 ano, porque a gente não vai voltar tão cedo. E aí se fala do meio do ano que vem para frente, né? Ou no primeiro semestre, mas no final do primeiro semestre, a gente só vai conseguir voltar aos mesmos patamares de antes da pandemia nessa data, se nada acontecer, porque a gente já teve o Covid, vem grilo, daqui a pouco desce extraterrestre, a gente está ferrado, né? Das 7 maldições que a gente teve no Egito, falta pouco para os extraterrestres chegarem.
Mas se tudo continuar como está, a gente acredita. E aí, e do quanto que a gente fala? A gente fala que loja de rua, a gente fala ali em torno de 6%, 6, 5,5%, 5, 6%, chegando até 8%. E aí as lojas de shopping, a gente tem visto que faz parte do fast food, a gente fala ali de 14% a 16%. Não, dali, a gente passa para os nossos impostos, né? Para o imposto direto. Aí, na sua grande maioria do food service, o pessoal trabalha no Simples, né? Então, a gente fala ali 7,5%, 8%. A gente fala de contas públicas, água, luz, telefone, internet, água, energia, gás, internet. A gente fala que esses 4 aqui, eu não devo passar de 3,5%, né? Então eu preciso readequar caso isso esteja alto. Mas uma coisa que a gente já identificou, muitas das vezes o custo de ocupação ele pode ser reduzido. Isso acontece principalmente no Nordeste. Essas minhas contas, principalmente a de luz lá, ela é maior, mas os aluguéis comerciais lá são menores, então eles acabam se equiparando. Dali a gente vai para o nosso marketing. A gente fala ali em torno de 1,5% a 2% de marketing. A gente vai para despesas financeiras e endividamento, que a gente fala que o ideal é que ele não passe de 1,5% a 2%. E aí a gente vai para outras despesas que a gente tem. Aí a gente abre conta para manutenção, que a gente tem que acompanhar como é que ela oscila no longo do mês. Hoje, uma conta que é muito importante, porque todo mundo funcionando no delivery, tem uma conta de reciclado de papelaria que é muito forte, que eu tenho que acompanhar, né? Mas cada negócio... E aí eu chego na última, que é o lucro, né? Que a gente fala que ele precisa estar ali entre 10% e 12%. Flávio, o meu tem 8%. Tá ruim? Não. Se isso é uma coisa que te satisfaz, legal. Existe possibilidade de crescer? Eu tenho que analisar os seus números para dizer se sim ou não. Flávio, o meu negócio está em 15, 16. Tem algumas questões que precisam ser analisadas para a gente entender se se isso realmente está correto, se não tem alguma conta saindo pelo meio. Flávio, o meu tem 25, 30. Eu acho que tem alguma coisa de errado. Preciso olhar os números para realmente dizer se tem ou não. Mas se a gente enxerga, isso são margens 20%, 25%, isso acontecia muito facilmente há alguns anos atrás, e isso hoje já não acontece mais por conta de uma série de situações e por cerco dos nossos fiscos, que são enormes. Legal. Flávio, a gente vê esse crescimento do delivery, né? E geralmente hoje a gente tem os aplicativos aí que prestam serviço para o pessoal que antes não operava, muita gente entrando. Você não comentou desses custos, né? Onde que ele entra nesses números mágicos que você apresentou? Em que parte que eles se adequam? Bom, a parte da entrega, né, que são os aplicativos, eu crio uma linha lá embaixo, e aí uma coisa que é importante eu entender, quando eu tenho delivery, e eu só tenho esse aplicativo a partir do momento que eu tenho delivery, o ideal é que eu tente separar as minhas contas. Bacana. Certo? O que muita gente passou por dificuldade, falou assim, o delivery não serve para mim, porque teve muita gente que começou e parou. Porque ele não adequou os indicadores de desempenho para funcionar como uma dark kitchen. Flávio, mas o meu aluguel estava lá. Beleza, mas você não estava utilizando o seu restaurante todo. Então, teoricamente, para eu verificar se o meu delivery vale a pena se manter, eu teria que olhar esses números e ver se eu pago a minha operação, certo? O que é da minha operação? Teoricamente, um aluguel que valeria 20% a 25% do teu aluguel normal, porque eu só estou utilizando a cozinha, certo? Uma dark kitchen é só a cozinha. Quantos colaboradores eu tenho no meu restaurante como um todo? Pô, eu tinha 30. Uma dark kitchen você não vai operar com 4, 5. Em 2 horários, 2 de manhã, 2 à tarde, e um nesse meio aí para cobrir uma folga, não passa disso. Então, a operação de uma dark kitchen ela é muito menor nos custos. Entram 2 linhas aqui que são muito fortes, que você acabou de comentar agora, onde a gente tem a taxa de entrega e as embalagens.
a gente encontra, às vezes, embalagens que têm o mesmo CMV do prato. Então, o cara paga, ela tá gastando R$6 para produzir um prato e a embalagem dele custa 5. Precisa? Depende do negócio que você está, depende da forma como você está entregue, mas é necessário você fazer uma conta, é necessário o empreendedor fazer uma conta para ele entender quantos ele precisa vender para que ele pague todos esses itens e sobre dinheiro para ele. Bacana. Vai cobrir as contas? Bacana. Vai cobrir as contas todas do restaurante fechado? Não, não vai. Não vai. A gente precisa entender que o delivery ele não veio para substituir. O delivery ele é uma composição de receita. E a composição de receita vem muito nesse processo. É uma coisa a mais que vai me ajudar. Hoje, e aí a gente fugindo um pouquinho, só para dar uma dica, hoje nós temos Dark Kitchens funcionando com 5 marcas dentro dela. Dentro de um único local, o mesmo colaborador trabalha com 5 marcas diferentes. A gente participou de alguns projetos, né? E até contribui para isso daí. Você comentou de 5, né? A gente chegou com projetos aqui com 9 marcas num único local, né? Essa ainda não vi, não. A gente tem alguns projetos aqui bem interessantes. A gente está retomando todo o trabalho, recebendo, e esse é uma das tendências, né? Uma estrutura com várias marcas, né? Com cardápios orientais, com hamburgueria, com massas, né? Mas deixa eu só te interromper, daí 5, mas era no mesmo espaço, tá? Não era um aqui, um ali, outro lá. Como tem Dark Kitchens para alugar no mesmo espaço? 9? Isso eu nunca tinha visto, não. Depois eu queria saber para ir lá conhecer. 9 eu nunca tinha visto, não. Inclusive virando franquia, né? A pessoa pode comprar uma franquia e dessa franquia ela tem quase 10 marcas aí que ela pode vender num único negócio dela, né? Mas isso aí é um papo que a gente pode marcar para a próxima, né? Bom, pessoal, para quem não pegou desde o início, eu estou falando com o Flávio Guersola, da Guersola Consultoria, e ele preparou uma surpresinha para vocês aí, que é um sorteio que a gente vai fazer. Eu vou subir a tela aqui para vocês acompanharem. Deixa eu só voltar aqui e compartilhar com vocês. Só um minutinho. Bom, aí a gente vai fazer um sorteio de uma consultoria, né, que o Flávio vai fazer para vocês, né? Quem quiser participar precisa seguir nossa página lá no Instagram, tá? O @NGFood, curtir a nossa última postagem e marcar 2 amigos nessa publicação, tá? E aí no finalzinho desse bate-papo aqui a gente vai anunciar aí quem que é o ganhador e vai ter o prazer aí de conviver um tempinho com o Flávio, esse trabalho que ele faz aí. Então, quem ainda não seguiu a gente no Instagram, segue a gente lá, @NGFood, curte a nossa publicação e marca 2 amigos. E aí no finalzinho a gente anuncia aí quem que é o vencedor, tá bom? Vamos voltar aqui. Deixa eu só voltar a tela para a gente ficar maior. Eu acho que o Flávio caiu a conexão dele. Vamos esperar ele voltar e aí a gente já dá a sequência. Fui eu que caí? Foi, você caiu. Nossa, não sabia não, hein? Mas tranquilo, não se machucando, tá bom. Não, nem ralei o joelho. Tá bom, vamos dar sequência. Eu falei, pessoal, enquanto você caiu sua conexão, eu anunciei aí de novo o sorteio que você vai fazer, né? E vamos dar sequência aqui. Bom, falando, Flávio, desses indicadores, dos números mágicos, né? Quais os principais controles que o empresário precisa ter no negócio dele, tá? Bom, a gente fala de controles financeiros e controles operacionais. Nós tínhamos até algum tempo atrás a questão, e aí por problemas operacionais, muitos cartões de crédito picavam às vezes na hora da transmissão de dados
e quando ele ia pagar, faltava um pagamento. Ou então eles aumentavam 0,5%, 0,3% da taxa, e a gente não conseguia se atentar, então a gente dizia a necessidade de ter um controle financeiro sobre os seus recebimentos, principalmente os cartões de crédito, né? Então, os controles financeiros são importantíssimos. Mas vou deixar os financeiros para depois, vamos para os operacionais. O que você compra, você que recebe, se não é você que recebe, você tem que avisar quem recebe. Por quê? Porque muitas das vezes você negocia um preço e o vendedor entrega outro. Ou, na sua entrada do seu negócio tem uma balança, você pesa tudo que chega. Se você não pesa hoje, começa a pesar amanhã. Porque você vai encontrar, fala assim, não, botou a menos. Não, veio 2 limões a menos. Veio 4 batatas a menos. Em 10 quilos de batata, 3 batatas, 4 batatas não fazem diferença. Coloca isso numa entrega num ano. Né? Então, você pesar tudo que chega para bater com a nota e você ter o que a gente chama de espelho de pedido, porque às vezes a pessoa recebe e ela não sabe quanto que você comprou e por que quantidade, por que preço você comprou. Então, isso é um controle que precisa ter. Você verifica as gramaturas das porções, principalmente das proteínas que vão para o seu cliente. Ó, Flávio, eu trabalho com buffet. Legal. Uma fatia num buffet, ele precisa ter em torno de 80 gramas. 80 a 70 gramas. E do prato à la carte, de 120 a 150, dependendo da proteína, até 180. Você controla isso? Você faz o que a gente chama de consumo versus venda? Amanheci com 10, final do dia eu contei 2, e você olha o seu relatório de venda se tem 8. Ou você costuma consumir sem lançar no sistema? Sabe por quê? Porque o garçom vai ver que você não lança no sistema e não tem o menor controle. E pode consumir. Pode vender sem receber. Você verifica se as suas contas ou as cortesias que são dadas... Flávio, nem lanço cortesia, nem tem cortesia no meu lugar. Sim, mas a sua esposa vai almoçar às vezes lá, um amigo seu vai almoçar às vezes lá, você controla isso? Isso é controlado? Você controla quantos estornos tem no seu sistema? Muitas das vezes, e se o estorno foi em dinheiro? Já encontramos situações em trabalho que aí foi expertise e experiência que nos fez entender o erro. Tinham 4 buffets, tinham 3 buffets, 4 cocas e 4 cafés. E aí eu fui olhar, tinha um buffet cancelado. Falei, tem alguma coisa de errado. Fui olhar na nota, recebimento em dinheiro. Fui olhar na câmera, o que acontece? Houve um cancelamento feito pelo caixa. E aí a gente só vê ele fazendo assim, olha para um lado, olha para o outro e guarda o dinheiro. Então, assim, controle. Se você não tem, basicamente, controle sobre os seus negócios, sobre os seus insumos... Ah, faltou uma carne. Ah, não sei. Faltou, Ih, não sabia. Ah, foi um garçom que pediu errado. E aí eu fui bem passado e era mal passado. Quem é que vai pagar pelo prato? É você? Então, a gente precisa começar a apertar esse tipo de situação, porque se não existem esses controles, eu falei aqui pelo menos uns 10, e se você não tem nenhum deles, pode existir um ralo de dinheiro vazando pelo seu negócio. Então, os controles precisam, sim, existir. A gente, quando fala desses controles, a gente chama de custos invisíveis, né? Porque, geralmente, o empresário não vê, né? E precisa desse trabalho de quem conhece, né? Das experiências que vocês tiveram, dessas suas vivências, olhando na câmera e esse olhar para cá acontecendo, né? Porque, às vezes, a gente não tem noção do que está acontecendo. Muitas vezes, o pequeno empresário, ele não tem esse tempo de receber. Às vezes ele compra e o funcionário recebe de qualquer forma, e às vezes o entregador,
sei lá, desviou qualquer coisa, o próprio fornecedor entregou um produto diferente do que você comprou, né? E por aí vai, né? Então, é muito preocupante, né? Esses custos invisíveis. E como a gente falou lá atrás, né, de cada vez mais o empresário se preparar, me conta um pouquinho o que entende de como esse empresário ele precisa se preparar daqui para frente, né, com relação ao mercado. Bom, se profissionalize. Busque cursos para que você entenda da sua área. E muitas das vezes, se você não tem esses controles só existem a partir do momento que você tem tempo de olhá-los, de acompanhá-los, né? Senão você está correndo, servindo uma mesa e você não consegue fazer todos esses processos. Flávio, sou eu e minha esposa. Legal. Aí você está resguardado. A partir do momento que você tem mais de 5 funcionários, que você já não consegue acompanhar todos esses processos. Se você não tem essas coisas mapeadas, precisa mapear. Busque se profissionalizar. O momento agora, e aí quem ficou assistindo série nesses últimos 3, 4 meses, ao invés de estar aqui ouvindo uma live dessa, ou acompanhando as questões que a Ingefood está fazendo, ou as lives que a Gersoli estão fazendo, ou as lives que o ING, o Instituto de Negócios da Gastronomia, estão fazendo, entre outros, montes estão fazendo bons conteúdos, acompanhando a pesquisa da Galúnio, ouvindo a Abrazel, né? Ainda tem tempo, mas diminuiu bastante. Então, vá se profissionalizar quanto a isso. Ou eu sou um excelente cozinheiro, ou eu sou um excelente administrador. Eu posso até ser os dois, mas não no mesmo negócio. Porque eu não vou conseguir dar ênfase e olhar o meu negócio. Ou eu administro bem, ou eu cozinho bem. E se eu cozinho bem, eu preciso que alguém administre para mim. E essa pessoa tem que me entregar essas coisas. Então, este é o momento de buscar profissionalização. Esse é o momento de buscar conhecimento. Esse é o momento. A gente está fazendo trabalho para uma rede, por exemplo, grande. Eles não sabiam que era um fator de correção para carne. Então, quando ele fazia a conta dele, ele botava 200 gramas, mas ele não contou que ele limpou a carne antes. E ele tinha um fator de correção num rendimento de 80%. Um fator de correção de 1,2. Então, quando ele precisava de 100 gramas, na verdade, ele precisava de 120. E aí, quando ele achou que ele estava gastando R$10, na porção ele estava gastando 12. Isso faz uma diferença gigante no final. Então, é importante se profissionalizar agora, saber todas as nuances que existem no mercado. Gente, nós fizemos 100 lives tratando só assuntos ligados à gastronomia. De fotógrafo, sobre fotografia de alimentação, a lives como essa, falando de equipamento, falando de gestão, falando de pesquisa, falando de equipamento, falando de tendência, falando de dark kit, falando de ghost, tudo. Nós tratamos muita coisa, ainda tem mais por vir. O Papo de Quarentena não para, ele vai continuar, né? Então, assim, é hora de buscar profissionalização. Existem escolas bacanas, existe aqui, eu sou gestor, chamado ING, Instituto de Negócios da Gastronomia. Posso dar mais um brinde para quem está aqui na live? Pode, claro. Quem daqui estiver na live pode ligar para a Adriana. Vou deixar o telefone da Adriana aqui. 20% de desconto nos próximos 2 cursos que a gente vai ter, chamado Restauranter, que é um curso para donos de restaurante, ou CFO, que é para gerente de restaurante. Deixa eu achar aqui o telefone da Adriana. Vocês vão dizer que estiveram na live onde o Flávio estava participando. O telefone dela é 11. Ele é feito online. É um curso feito online. Então, você pode ficar na sua casa e assistir. É um curso com 40 horas de duração. O telefone é 11 94732 8880. Quem quiser anotar, está aqui, ó, 94732 8880. 20% de desconto no curso para quem estava assistindo aqui a nossa live. Acabei de ter essa loucura para poder dar. Deixa eu ter que avisar a Adriana. Daqui a pouco vão estar ligando para ela, vai estar lá desesperada. Não sei quem é que o Flávio deu desconto para ninguém. Mas assim, pessoal, se profissionalize, corra atrás, busque.
Isso vai ser fundamental para o negócio de vocês, isso vai ser extremamente importante para que vocês possam desenvolver o negócio de vocês e entender os caminhos que vocês precisam ter para ter um negócio saudável. Não, bacana. Flávio, a gente está quase no final aí desse nosso bate-papo, né? Acho que o último assunto, cara, para a gente fechar a chave de ouro, me fala o que você entende aí das principais transformações do mercado, né? E o que você pode destacar para esse momento atual. Bom, vou começar pelo momento atual. Eu vejo grandes oportunidades, eu vejo grandes possibilidades. Tem um ditado que a gente costuma falar que tem gente que vai chorar e já está chorando, tem gente que vai vender lenço. Você precisa entender qual o lenço que você vai vender, ou se você vai pegar o lenço de alguém para chorar, né? Não ficou fácil para ninguém, do grande ao pequeno, todo mundo sofreu. A diferença que a gente enxerga é quem estava com todos os seus índices, seus números na mão, conseguiram observar transformações. E a gente, como grandes otimistas, observa que tem muita coisa bacana para vir pela frente. Muita coisa de negócio para acontecer, muitas transformações acontecendo, muitas empresas dando a mão, né? Então, isso, você precisa estar atento a esses pontos para que você possa sair lá na frente bem. Arranhado aqui, um tropicão ali, um ralado que caiu e tal, mas sair lá na frente. Então, a gente entende que isso é possível, que dá para fazer e que muitos que saírem vão estar quase que num oceano azul, né? Em momentos extremamente diferentes. Para quem não conhece, busque o livro Oceano Azul, Oceano Vermelho, que vai entender o que eu estou falando, né? Para que a gente comece a fazer coisas diferentes e não mais do mesmo. E aí, com relação à sua primeira pergunta, o que a gente enxerga de transformação no mercado? Primeiro, a gente tem visto vários tipos de fusões. Flávio, eu tenho um negócio piquititito. Tudo bem, não tem problema. Tem ali do lado uma moça que vende uns doces. Bota os doces dela, pede para ela vir no seu empreendimento vender os doces dela. Em contrapartida, ela tem um folder seu lá no negócio dela. Comece a descobrir canais de distribuição. O que a gente está falando? A indústria precisa chegar ao seu cliente. Como que ela chega no seu cliente? Só pela televisão ou pela internet. Ela pode chegar através de você. Você tem alguma coisa que você faz bem diferente do seu negócio? Quer alguma coisa gostosa? Bote para vender. Um molho de pimenta, uma cebola caramelizada, uma carne para congelar e ela levar para casa dela, porque a gente vai ter uma virada muito grande com relação aos home office. Então, a gente precisa começar a pensar, precisa enxergar no mercado essas mudanças de novas formas de composição de receita. E aí, do que a gente fala? Antigamente, 95%, muitos negócios que não tinham delivery, 100% da receita vinham para o salão. E quando a gente conseguir voltar, que a gente está voltando assim bem devagarinho, 30%, 40% dessa receita vai ficar no salão. E aí o nosso delivery, que antes representava 5%, no máximo 10%, ninguém tinha na mesma operação, dificilmente alguém teria na mesma operação o delivery e o salão, porque senão, se o delivery mais do que 10% da tua receita, ele impactava o teu salão, e aí prejudicava o cliente que estava na sua casa, o delivery vai dar uma aumentada, vai chegar ali a 15%, 20%. De 60 mais 20 dá 80, faltam 20% para você compor da sua receita. Então você vai ter que criar novas opções, novos produtos, né? O que a gente fala? Tem uma geladeira lá com as suas comidas, pega aquela carne assada bacana que você faz, fecha ela a vácuo para ficar bem feito, congela e vende para o seu cliente, porque aquele cliente, como eu falei, ele vai estar no home office, não sei se você está ciente, a Faria Lima está correndo um sério risco,
porque já o escritório da XP já saiu de lá, ou está para sair. O do Bradesco está no mesmo processo. E outros muitos estão para sair. Você imagina aquela quantidade de restaurantes que tem ali, vai passar aperto. Então, assim, comece a pensar de outras formas, faça parcerias com outros empreendedores, faça compras em conjuntos com outros empreendedores. Você compra 10 quilos, o outro compra 10 quilos por semana, junta vocês dois e compre 80 e negocie com o fornecedor um preço mais baixo. Uma série de situações que precisam ser repensadas, mudança de mindset do empreendedor para que ele possa ter essa visão lá na frente e essa mudança de mercado para que ele consiga sobreviver com o negócio dele, grande ou pequeno, ou médio, para que ele possa sair lá na frente. E se você for empreender, não faça naquele sentido. Eu compro um bife, eu compro um arroz na minha casa, faço tudo, vixe, vou ficar rico. Rapaz, não é bem assim, não. Vai estudar antes vai conhecer o mercado, vai se profissionalizar antes de dar esse pontapé. Aquele jargão, né? Eu vou montar um negócio de alimentação porque comida todo mundo come. Todo mundo come, né? Mas você quer ver uma coisa também, Odaí, que é interessante? Olha, agora não está tendo tanto porque o banco não está emprestando dinheiro, né? Mas tenta se recordar as propagandas de banco quando eles falavam de empreendedorismo, ou tinha uma carrocinha de pipoca, ou uma lanchonete, ou raio de uma floricultura. Floricultura eu não sei, eu sei que é perecível. Que também deve ser ruim. Mas a carrocinha de pipoca e a lanchonete sempre tinha na propaganda empreendedora. Com certeza. Né? E é um mercado que precisa de bastante conhecimento e bastante sabedoria para poder lidar. Não, bacana. Bom, Flávio, a gente está chegando no finalzinho aqui, né? É um prazer aí. A surpresa, você me falar que essa daqui é a live 99, tá? Essa é a live 99. Isso. É um prazer aí tá precedendo a de número 100 com vocês, né? E, bom, estamos chegando aí no final, já tem aqui o nome do ganhador aí Deixa eu só informar a Adriana aqui, que o pessoal, vou mandar agora para ela. Adriana, estou participando de uma live do pessoal da Ingefood, eu dei 20% de desconto para todo mundo que assistir a live. Então, se alguém ligar aí, você confirma, pelo amor de Deus, hein? Obrigado, Adri. Bom que você avisou para o pessoal não achar que você não foi correto, né? Mas eu vou anunciar aqui, quem ganhou o sorteio e vai ter o prazer aí conviver com o trabalho de vocês, é o Lincoln Cordioli, @LincolnCordioli, tá? Depois a gente manda a mensagem, compartilha com você o perfil dele, legal, e a gente pega as informações dele aí, tá? Tá bom. Quero te agradecer, Flávio, por esse tempo aí, esse bate-papo super interessante. Entendo que isso vai contribuir bastante para os nossos clientes, para aqueles que ainda não são nossos clientes, né? Esse conteúdo é muito enriquecedor para a gente, né? Então, eu queria te agradecer por esse tempo, tá? E por tudo que você está contribuindo e pode contribuir nesse bate-papo com a gente. A gente que agradece o convite, foi um prazer estar aqui. A gente entende que a contribuição ela é extremamente importante para o mercado poder sustentar. Então, a gente que agradece a oportunidade de vir aqui transmitir o conhecimento que a gente adquiriu aí juntando Flávio e Adalberto, aí dá quase 45 anos de experiência vivendo negócios das mais variadas nuances, das mais variadas diferenças aí no mercado do food service. Não, bacana. Bom, avisar para quem gostou aí desse nosso bate-papo, dessas informações, quer conhecer um pouquinho mais da Ingefood, ligue aí no nosso número 11 4225 9400, né? Siga a gente nas redes sociais, o @Ingefood, tanto no Facebook como no Instagram. Quem quiser, segue a Guersola lá também, tem bastante informação para contribuir.